Atenção ouvintes para o top de 5 segundos. Atenção ouvintes, nas cidades e nas comunidades rurais. Está começando agora o programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Um programa feito para o Espírito, com a verdade que fere, o amor que redime e o Evangelho de Jesus Cristo que salva. Inspiração, edificação, compromisso com o ouvinte e a experiência de quem há 2 décadas tem compartilhado as bênçãos de Deus com uma região de audiência. Está no ar, Voz Evangélica da Igreja de Cristo, um culto em seu lar, uma bênção em sua vida. Se não somos bastante para muitos enfrentar. Web Rádio Voz Evangélica. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. A rádio do povo de Deus. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. A sintonia da bênção. Web Rádio Voz Evangélica. Tá na bênção. Web Rádio Voz Evangélica, aqui tá na bênção. Web Rádio Voz Evangélica, aqui tá na bênção. Eu tô na bênção, eu tô na bênção. Tô na Web Rádio Voz Evangélica. Eu tô na bênção, eu tô na bênção. Tô na Web Rádio Voz Evangélica. Web Rádio Voz Evangélica, aqui tá na bênção. Web Rádio Voz Evangélica, aqui tá na bênção. Eu tô na bênção, eu tô na bênção. Tô na Web Rádio Voz Evangélica. Eu tô na bênção, eu tô na bênção. Tô na Web Rádio Voz Evangélica. Web Rádio Voz Evangélica, aqui tá na bênção. Web Rádio Voz Evangélica, aqui tá na bênção. Eu tô na bênção, eu tô na bênção. Tô na Web Rádio Voz Evangélica. Eu tô na bênção, eu tô na bênção. Tô na Web Rádio Voz Evangélica. Graça e paz, irmãos e irmãs, ouvintes, acompanhando o programa Voz Evangélica. Durante essa semana, nossa programação será especial. Nós iremos apresentar somente no YouTube. Teremos louvores com Chagas Sobrinho, com Armando Filho. Mas durante essa semana, você ouvirá uma palavra especial. Durante a pandemia do ano passado, onde ela deu início, juntamente com a minha esposa, a irmã Thalita Rodrigues, nós iniciamos um culto no lar. E trouxemos uma série de mensagens abençoadoras, mensagens que tinham como objetivo nos encorajar a continuar lutando, a continuar perseverando, louvando a Deus através do culto no lar. Então, durante essa semana, algumas mensagens que ministrei neste culto no lar será passada no programa Voz Evangélica, na Web Rádio, aqui no meu canal no YouTube. Então, você pode acompanhar, você pode comentar aqui, tá bom? Nos comentários embaixo. Louva a Deus por você estar com a gente aqui uma vez mais. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, tá bom? Ativar as notificações. Todos os dias, durante essa semana, uma palavra de Deus que, sem dúvida, Ele falará ao seu coração. A nossa oração é que Deus use esse programa como instrumento santo nas mãos dEle para abençoar a sua vida. Vamos agora ouvir. Vamos continuar adorando, celebrando e daqui a pouco ouvir a palavra de Deus. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim.
quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Oh, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz aqui cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que sai em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz aqui cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor. Para o mundo em conflito e desespero, Voz Evangélica apresenta a mensagem divina que desperta os corações adormecidos e sem esperança.
Hoje nós iremos trabalhar com a temática Os fiéis também sofrem. Aleluia. Não é dos melhores temas não, mas é o que a carta trata, tá bom? Os fiéis também sofrem. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8, né, nós pretendemos dar as 7 cartas de Apocalipse. Nós estamos na segunda carta. Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao 11, tá bom? Você que está com a sua Bíblia pertinho, seja ela digital, seja ela física, fique à vontade para acompanhar nosso estudo, mais um estudo das cartas de Apocalipse. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 8: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva, ou então escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida eterna. Coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Vamos falar com Deus através da oração. Pai, nós somos gratos pelos seus cuidados. Somos gratos por estar mais uma vez pregando a sua palavra através das redes sociais. Vidas sejam tocadas. O Pai, é difícil entendermos essa verdade de que os fiéis também sofrem, mesmo nós sendo fiéis. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir sua palavra, examiná-la, ó Deus, de acordo com as Escrituras e aplicar ao nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, meu Pai, e amém. Nós vimos ontem sobre a igreja de Éfeso, que era a cidade mais rica em relação a comércio. Uma cidade próspera, e era indiscutível a grandeza de Éfeso. Em relação a Esmirna, ela não é tão rica. O ponto forte da cidade de Esmirna era a questão do turismo, onde havia atletismo, onde havia teatros para as pessoas participarem. E claro, nós sabemos que a Esmirna, ela ficou conhecida como uma cidade fiel a Roma. Esmirna foi uma das primeiras cidades dominadas pelo Império Romano na Ásia Menor a construir um templo para Roma, dizendo que Roma era uma deusa. Então nós entendemos que Esmirna, ela era uma cidade bonita, alguns chegaram a chamar a coroa de Roma, tamanha era a sua beleza, sua opulência, e chamava a atenção de todas as pessoas que iam lá pela beleza cultural que aquela cidade tinha. Esmirna, sim, com certeza ela tinha suas condições na cidade, mas ela tinha muitos templos dedicados a vários deuses, dedicada a Afrodite, dedicada a Zeus e uma série de deuses mais que os romanos adoravam. Então ser cristão em Esmirna, com certeza, era um desafio, com certeza, sem dúvida. Não era uma colônia de férias ser cristão em Esmirna, muito pelo contrário. A Esmirna, ela com certeza era uma cidade que perseguia os cristãos, isso era indiscutível. Só para os irmãos terem uma ideia, a própria cidade, ela chegou a passar, ela foi invadida 600 anos antes de Cristo, ela foi fundada 1000 anos antes. 600 anos antes, 400 anos depois da sua fundação, ela foi invadida pelos lídios e ela foi destruída completamente. E toda aquela cidade foi devastada, mas de repente ela renasce das cinzas e passa a ser uma cidade de renome, entre todas as cidades da Ásia Menor. Então esse é um pouco do contexto da cidade de Esmirna. E faz sentido a maneira como Cristo se apresenta a essa igreja. Apocalipse capítulo 2, Jesus vai se apresentar à igreja que estava nesta cidade. E ele vai dizer assim, está no versículo 8, ele dá duas credenciais,
duas características que lhe pertencem. A primeira é essa: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. O que Cristo quer dizer com isso? Nós entendemos que o primeiro e o último diz respeito à sua eternidade. Cristo está dizendo àquela igreja perseguida, que enfrentaram uma série de tribulações: eu sou aquele que sempre vivo, eu sou o primeiro e também serei o último. É como se ele se apresenta: eu sou o alfa e o ômega, né? A primeira letra do alfabeto grego e a última. É como se ele dissesse: igreja, eu sou eterno, nunca irei se acabar, não há início da minha parte, também não há fim. Quando Cristo apresenta a sua eternidade à igreja, isso é uma maneira de ajudá-la, de encorajá-la, em saber que todas as provações que venhamos a passar nunca irão ultrapassar a grandeza e a majestade do nosso Deus. E quando ele diz à igreja que esteve morto e tornou a viver, a cidade de Esmirna sabia o que era isso. Por ela ter sido destruída 600 anos de Cristo, né, praticamente morta, e ter ressurgido das cinzas, a cidade sabia. Mas a igreja, ela tinha um conhecimento infinitamente melhor em saber que o Cristo dela realmente esteve morto, mas reviveu ao terceiro dia. Ora, se o nosso Senhor é eterno, entrou em nosso tempo limitado, como homem, 100% homem, sujeito às nossas fraquezas quanto à água, quanto à fome, quanto à dor, tudo que um ser humano sente, Cristo sentia, com exceção do desejo de pecado. Esse desejo ele nunca teve. Mas Cristo, como homem, ele morreu no seu tempo. E a Bíblia vai dizer que ele morreu segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. Então ele está se apresentando a essa igreja perseguida: eu sou eterno. Não se preocupem, que é verdade, eu cheguei a nascer de nenhuma virgem, cheguei a viver entre vocês, fui morto, mas não se preocupem, eu ressuscitei para nunca mais tornar para lá. Ele se apresenta a essa igreja simples, dizendo que ele é eterno e dizendo que ele está vivo. Não é um Deus que está distante de nós e não conhece o nosso sofrimento. Pelo contrário, ele é um Deus que esteve conosco, viveu entre nós, comeu a nossa carne, bebeu a nossa água. Ele sabe o que é tudo que vivemos, tudo que passamos. E ele diz a essa igreja: é verdade que eu estive morto, mas não se preocupe, eu estou vivo e posso cuidar de vocês e posso ajudar vocês. É assim que ele se apresenta a essa igreja. Mas ele também, ele sabe o diagnóstico da igreja, o que ele está passando, o que ele está enfrentando. E ele vai nos dizer, do versículo 9 ao versículo 10, né? São 4 situações que a igreja enfrentava. A primeira, ele diz aí já no início do versículo 9, que é a tribulação. Ele diz 2 coisas simultâneas. Ele diz: conheça a tribulação pela qual você está passando e a sua pobreza, embora você seja rico. A igreja de Éfeso era uma igreja fiel a Deus, isso era indiscutível. Era uma das poucas igrejas que não há falha. Essa igreja de Filadélfia, Cristo não apresenta defeitos. Ele não tem de que cobrar essa igreja. Claro que não era uma igreja perfeita, mas em nenhum momento Cristo apresenta as falhas ou os pecados que a igreja de Esmirna tinha, nem dessa, nem de Filadélfia. São as únicas igrejas que o próprio Cristo, não apresenta suas falhas. Pelo contrário, ele apresenta as lutas da igreja, mas apresenta também o desejo que ele tem de cuidar da igreja. Ele diz: eu sei as suas tribulações. Então, uma igreja fiel a Deus, ela enfrenta tribulações. Uma igreja fiel a Deus, ela passa provações. Por igreja, eu não me refiro apenas ao ajuntamento de irmãos. A nós, como igreja do Senhor, o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós, e isso não nos isenta de tribulações. O apóstolo Paulo vai dizer: se nós queremos viver piedosamente em Cristo, sofreremos tribulações. É o que o apóstolo Paulo diz. O nosso mestre disse assim: olha, eu que sou vara verde, fizeram o que fizeram comigo, imagine vós que sois varas secas. Jesus disse: muito de vós serão perseguidos, caluniados por minha causa, mas exultai-vos e alegrai-vos, grande é o vosso galardão nos céus. Cristo prometeu à sua igreja que estaria conosco, mas ele advertiu que ela passaria tribulações.
Outra tribulação que ele destaca é a pobreza, meus irmãos. Era uma igreja fiel a Deus, mas era pobre, economicamente falando, não tinha recursos. A maioria dos crentes da igreja de Éfeso eram irmãos pobres, eram irmãos carentes, sem falar que pelo simples fato de eles serem cristãos, eles eram despejados dos seus trabalhos. Eles não podiam trabalhar em várias áreas, porque muitos dos trabalhos, antes de começar os trabalhos, havia um culto dedicado aos deuses em que os cristãos não participavam. Então os ímpios colocavam os cristãos para fora do emprego, não queriam saber deles. Quer dizer, eram cristãos pobres, onde a pobreza só tende a aumentar. Mas Cristo sabia daquela pobreza financeira, material da igreja. Mas ele diz assim: você não é pobre, você é rica. Antes importa, irmão, sermos ricos aos olhos de Deus do que ricos aos olhos dos homens. Já pensou? Nós temos uma igreja rica, bastarda, opulenta, mas Deus está do lado de fora e não temos a bênção de Deus e não temos Deus nos acompanhando. Não, meus irmãos, sejamos pobres financeiramente, mas fiéis a Deus. Como disse o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 3, estava lá o aleijadinho, sentado pedindo esmola. Pedro olhou para o aleijado e disse: rapaz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, se levante e anda. Meus irmãos, por mais que nós não tenhamos recursos financeiros, tenhamos o poder de Deus ao nosso lado, tenhamos a Cristo ao nosso lado, a presença de Deus ao nosso lado, mesmo sendo pobres aos homens, mas para Deus nós somos ricos. A segunda tribulação que a igreja enfrentava, além da pobreza, era a difamação. Acompanhe comigo aí o versículo 9. Logo depois de pobreza ele diz: embora você seja rico, ele continua: e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. A igreja do primeiro século, ela foi muito caluniada pelos judeus e pelos pagãos. Chamavam os cristãos de imorais, porque existia uma festa, quando eles iam ministrar a ceia do Senhor, era conhecida como a festa do amor, a festa ágape. E os incrédulos, alguns dos judeus, diziam que esse ágape era uma festa imoral, porque eles chamavam festa do amor. Os cristãos do primeiro século também eram chamados de canibais. Já pensou? De canibais. Por quê? Porque na ceia nós comemos o corpo de Cristo e bebemos do seu sangue. Mas nós não comemos literalmente o corpo de Cristo, nem o sangue de Cristo. Mas era o pão que representava o corpo e o vinho que representava o sangue. Mas os judeus, eles difamavam os cristãos. Olha, não se juntem com esse povo, porque eles dizem que come corpo e bebe sangue. Quer dizer, os cristãos do primeiro século, eles foram vítimas de difamação. Vocês sabiam que os cristãos foram chamados até de ateus? Já pensou um negócio desse? Até de ateus os cristãos foram chamados. Sabe por quê? Porque os cristãos só acreditavam em um Deus, um único Deus. Eles não acreditavam nos deuses inventados pelos homens, não acreditavam em Deus de pau, de pedra, de ouro, nada disso. Aí os pagãos olhavam para os cristãos e diziam assim: Pia, eles são ateus, eles não acreditam nos nossos deuses. Quer dizer, tudo isso era uma difamação. Então, quando alguém difama a igreja, calunia a igreja, você sabe qual o nome que Jesus dá? Sinagoga de Satanás, tá bom? Cristo chama sinagoga de Satanás todos aqueles que caluniam a igreja do Senhor, difamam a igreja de Deus e estão achando que estão fazendo um mal à igreja ao difamar, ao caluniar. Pelo contrário, a igreja do Senhor, ao ser perseguida, ela permanece fiel, ela permanece inabalável. Nós estamos sabendo das perseguições religiosas que as igrejas estão sofrendo nesse exato momento. Nós já sabemos de tudo, graças a essa mídia alternativa, chamada Facebook, chamada YouTube. Nós podemos nos comunicar e saber de tudo, sem esperar pelas grandes mídias. A igreja do Senhor permanece sendo perseguida, permanece sendo caluniada. Mas sabe o que Cristo está dizendo? Esse povo não é judeu, esse povo não me pertence. Pelo contrário, esse povo que difama a minha igreja e calunia a minha igreja, pertence à sinagoga de Satanás. Bom, segundo Jesus Cristo, esse povo todinho que difama a igreja, pertencem a Satanás. É como a gente costuma dizer: show Satanás, não quero conversa com quem pertence a Satanás. A última tribulação que a igreja enfrentava, a primeira, a pobreza. A segunda, a difamação. A terceira era a prisão. Outro tipo de tribulação que a igreja enfrentava. Acompanhe comigo.
O versículo 10, olha aí. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passe por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e darei a coroa da vida. O ponto aqui é que Jesus estava prevenindo a igreja de uma prisão, uma série de prisões que aconteceria para com os cristãos. Irmãos, eu estudando sobre o assunto, eu soube que houve mártires na igreja de Esmirna. Até mesmo pouco tempo depois de Cristo ressurreto, 1000 cristãos foram lançados de um alto, de um monte que havia em Esmirna abaixo. Tudo isso para uma perseguição religiosa que houve contra os cristãos. Depois que eles jogaram 1000 cristãos, eles jogaram 800 cristãos. Quer dizer, Cristo advertiu a igreja não apenas de uma prisão que eles sofreriam, mas também de martírio. Meus irmãos, a fidelidade a Deus, às vezes, ela nos cobra a própria vida. Quando Jesus disse assim, ser fiel até a morte, ele não está dizendo em relação a tempo. Seja fiel quando criança, seja fiel quando adulto, seja fiel velhinho. Ele não está falando a tempo. Claro que devemos ser fiel a todo tempo, mas ele está falando em relação a preço. Sejam fiéis até se pedirem a sua vida. É como se Jesus dissesse, seja fiel até se a morte bater sua porta, até se pedirem a sua cabeça prêmio. Seja fiel. Quantas pessoas não abandonam a Cristo quando o namoro entra em crise, quando o casamento entra em crise, quando a vida financeira entra em crise, abandona a fé, murmura, sai falando mal da igreja, sai falando mal de pastores. Quantas pessoas não estão agora blasfemando de Jesus Cristo pela pobreza que enfrentam, pela tribulação que enfrentam? Aí a orientação de Jesus é ser fiel até a morte. A orientação dele. 3 lutas essa igreja fiel enfrentava. Ela enfrentava a pobreza, ela enfrentava a difamação e enfrentava a prisão. Mas diante de tudo isso, Cristo encoraja a sua igreja. Glória a Deus. Ele sabe das nossas lutas, mas ele sabe também que precisamos de encorajamento. Sabe como é que ele encoraja essa igreja, meus irmãos? Ele vai dizer no início do versículo 10, ele diz, não tenha medo. Glória a Deus. Ele está dizendo assim, olha igreja, eu sei que vocês estão enfrentando a pobreza, enfrentando a prisão, a difamação, mas não tenha medo, não temas, porque o nosso Deus está conosco. Não temas, porque a presença dele é certa. Na pobreza, na difamação, na prisão, a presença de Deus conosco é certa. Quando nós somos fiéis a Deus, ele garante que estará conosco todos os dias. Além dele dizer assim, não temas, ele diz à igreja, seja fiel. Diante de toda a tribulação que está enfrentando, permaneça fiel até a morte. Permaneça fiel a mim até a morte e darei a coroa da vida. Jesus disse, não tenha medo, porque eu garanto que estarei com vocês, e seja fiel. A obediência é a única maneira de provarmos que somos fiéis a Deus. Olha, você pode ter um discurso bonito, você pode cantar louvores maravilhosos, mas é a sua obediência que dirá que você é fiel a Deus ou não. É a sua obediência, é a sua vida de santidade. Jesus está dizendo a essa igreja que é fiel, não tenha medo e permaneça fiel. Outra coisa que ele diz a essa igreja, que eu acho fantástico, ele diz assim, versículo 10, eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Irmãos, Satanás nos persegue. Satanás calunia a igreja, calunia. Quando ele pode, ele prende alguns cristãos, ele prende. Mas você sabia que Satanás é um cachorro na coleira de Deus? Ele vai até onde Deus permite. Deus está dizendo assim, igreja, vocês vão passar uma tribulação, mas ela tem fim. Glória a Deus. É 10 dias, não vai ser 11, não vai ser 12, é 10 dias. O Deus que permite que a tribulação comece, ele tem um poder sobre a tribulação para ela acabar. Ele está dizendo, igreja, não tenha medo. Eu estou controlando até a tribulação que vocês estão passando. Ela tem início, mas ela também tem fim. Ela não vai passar de 10 dias. Eu acredito que nessa situação, o contexto é 10 dias literais. Algumas pessoas entendem que é breve tempo. 10 dias quer dizer pouco tempo. Eu não acredito nisso, não. É 10 dias literais. Eu acredito pessoalmente, é Jesus dizendo,
cedo essa tribulação vai se acabar. Dentro de 10 dias, o diabo, meus irmãos, ele não tem poder acima de Deus. Tudo que ele vem a fazer é permissão de Deus. É como Jesus, como o próprio Deus disse a Jó: Jó, toca nos bens de Jó. Vai lá, Satanás, toca nos bens de Jó. Toca na sua saúde, toca na sua finança, toca na sua família, mas não toque na sua vida. Ou seja, Satanás, ele tem um limite de atuação que o próprio Deus estabelece. E a nossa tribulação também terá fim, glória a Deus. A nossa provação também terá fim, porque quem controla a nossa vida é Deus. É Ele que manda em tudo o que acontece em nós, nas coisas boas e também nas coisas ruins. Então ele encoraja a igreja dizendo isso: não tenha medo, seja fiel, que essa provação tem fim. E eu encerro a minha palavra falando sobre as promessas de Deus. Ele termina dando 2 promessas a essa igreja fiel, apesar da sua pobreza, difamação que sofria e as prisões que iria ter. Ele diz assim para a igreja, final do versículo 10 e o versículo 11. Ele diz: ser fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Há 2 promessas aqui. Primeiro, a coroa da vida. A igreja, a cidade de Esmirna, ela tinha atletismo, onde no final o vencedor ganhava uma coroa de louros. E claro, a coroa era um símbolo de um vencedor. Aí Jesus está dizendo: e se vocês forem fiéis, não é a coroa de louro que vocês vão receber, não. É a coroa da vida eterna. Vale a pena ser fiel, porque é uma coroa de vida eterna nos esperando. E é uma promessa. Finalzinho do versículo 11 ele diz: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? A primeira morte é a morte física. A gente morre e o corpo se separa da alma. E o que é a segunda morte, segundo o livro de Apocalipse? É a condenação eterna. É quando o corpo junto com a alma são separados de Deus para sempre. Aqueles que são fiéis a Deus, todo cristão genuíno não deve temer a morte, nem essa morte, nem a por vir. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então há 2 promessas de Deus. Primeira, coroa da vida eterna. Segunda, não passaremos pela segunda morte. Deus abençoe a todos. No ano 155, no dia 22 de fevereiro, do ano 155, o bispo de Esmirna, por nome Policarpo, ele tinha 85 anos de idade, quando ele foi amarrado em um tronco, na praça da cidade de Esmirna, e o governador da cidade disse: Policarpo, negue a Jesus Cristo, negue a ele, diga que César é o seu Senhor. Aí Policarpo disse assim: meu governador, há 85 anos Jesus Cristo tem sido fiel a mim, e não será nesse momento que eu vou ser infiel ao meu Deus. Policarpo foi queimado vivo, um dos pastores de Esmirna, mas foi fiel a Deus. Meus irmãos, nós não devemos temer a essas lutas, a esse fogo que nos atinge. Nós devemos ser gratos a Deus, porque uma coroa de vida eterna aguarda a todos aqueles que são fiéis. Deus abençoe sua vida.
adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e viver no desespero sem Deus? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, destruindo a si mesmo, sem amor e sem paz? Eu sei, é preciso seguir a ti, Senhor, negando a mim mesmo e tomar diariamente a minha cruz. Cada dia te seguir, meu Senhor Jesus, pois quem quiser achar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa salvará. Mas quem quiser achar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa salvará. Pois o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e viver no desespero sem Deus? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, destruindo a si mesmo, sem amor e sem paz? Sem Jesus, mas quem quiser achar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa salvará. Mas quem quiser achar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa salvará. Pois o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e viver no desespero sem Deus? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, destruindo a si mesmo, sem amor e sem paz? Lino Baterias é nosso lojão, fazemos entrega em seu domicílio, nem nos feriados cessamos o auxílio pra satisfazermos nossa região. Sábado e domingo é o nosso plantão, 24 horas pode nos ligar. Nossos vendedores sempre vão mostrar preços excelentes, qualidade pura com o atendimento que você procura. Lino Baterias, o melhor lugar. Rua Felipe Camarão, no bairro Aeroporto, em Mossoró. Plantão 24 horas, sábado, domingo e feriados, atendendo Mossoró e região. Fone 988974464. Lojão da Fábrica. Lino Baterias, o melhor lugar para comprar a bateria para o seu veículo. Finalizando, dizemos a cada um dos nossos ouvintes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Acabamos de apresentar mais uma edição do programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. O nosso convite para estarem conosco no próximo programa. Até lá!